Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana saímos dos estúdios da Santa Cecília TV e viemos diretamente para o terminal de passageiros do Porto de Santos, o Concais. E para isso recebo o secretário de Turismo da cidade de Santos, Rafael Leal. Rafael, obrigado pela tua presença, prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estar aqui nesse terminal que é referência nacional, estar aqui ao lado de pessoas tão qualificadas, são referências no trade também. E é um prazer estar na Santa Cecília, eu brinco que é a minha casa lá, o lugar que eu me formei, o lugar que eu tenho muitos amigos. Então é um prazer aqui discutir esse importante tema que é o turismo e os cruzeiros marítimos. Não tenha dúvida. E para isso, também recebo o meu segundo convidado, diretor-presidente do Concais, Flávio Brancato. Brancato, obrigado pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Você já está como uma cadeira cativa aqui no nosso programa também. Está faltando a carteirinha. Exatamente. Mas é sempre um prazer, né, a gente estar podendo conversar, né, sobre o nosso segmento aqui de cruzeiros marítimos e da importância disso para a cidade e região. Então, para mim é prazer estar com vocês. E eu agradeço a presença dos dois. Para iniciar o nosso debate, vou perguntar para o nosso diretor-presidente do Concais em relação à temporada de cruzeiros para a nossa região. A gente inicia agora em novembro, com previsibilidade de término em abril. E o que as pessoas efetivamente podem esperar desta temporada 2017-2018, Brancato? Muito bem. Nós temos uma temporada em volume, né, de passageiros, tal, que no fundo é tudo em função disso, né, que o terminal se prepara e opera para atender esse número. Nós teremos um número muito parecido com a da temporada passada. Então, portanto, nós estamos tranquilos com relação à nossa estrutura para atendimento, né, desse número de passageiros. E eu quero ressaltar sempre que nem sempre é só a infraestrutura que faz a coisa andar bem ou não, né? Eu exalto sempre o comprometimento da nossa equipe, né, dos nossos colaboradores, porque eles é que fazem a coisa funcionar, o atendimento e tal. Então estão todos preparados, já pessoas já com experiência, né, já de alguns anos que estão conosco. Então eu acredito numa temporada muito tranquila, né? E com certeza vai correr tudo muito bem. Brancato, posso te afirmar que mais recentemente, até nesse ano de 2017, eu tive a oportunidade de estar em Porto Canaveral, fazendo e conhecendo também aquele porto, que também é referência na questão de turismo e cruzeiros marítimos. E honestamente falando, o Porto de Santos, principalmente o terminal do Concais, não deixa absolutamente nada a desejar em relação à questão de atendimento, comparando com portos dos Estados Unidos. Vou explorar um pouco agora a opinião do nosso secretário. Secretário, se nós pudéssemos falar aí em relação à última temporada também, continuando nessa questão do comparativo em relação a esta temporada atual. Temos algumas novidades na nossa região, principalmente para estes turistas que estarão presentes aqui nessa temporada de 2017 e 2018? Olha, Santos é a região como toda, mas falando da cidade de Santos, tem um DNA característico, né? A cidade de Santos, ela tem a calma de uma cidade do interior, tem uma beleza do litoral lindo e tem também uma estrutura de uma metrópole. A gente está falando aqui num local, você acabou de falar, que é referência também nacional, até em comparação internacional também, que é o nosso terminal do Concais. Nós temos centros de convenções, temos rede hoteleira, ótimos restaurantes e temos uma estrutura capaz de atender qualquer tipo, qualquer nível de turista que venha visitar a nossa cidade e região. Mesmo aqui no terminal, a gente mantém uma estrutura, na verdade a Prefeitura de Santos mantém uma estrutura que é o ponto de informações turísticas, que é o nosso pitch, né? O nosso posto de informação turística, que é o nosso pitch, com 2 profissionais bilíngues. Quando tem mais gente, a gente coloca mais profissionais para atender os turistas que estão chegando na cidade. Temos também 85 servidores públicos na Secretaria de Turismo, altamente qualificados para atender a esse público, todos eles com facilidade em 2 ou mais línguas, ou seja, então a gente está preparado para atendê-los. Temos equipamentos turísticos que são legais de estar falando, que é o orquidário que o
Os estrangeiros adoram o orquidário por causa dos animais exóticos. Temos o próprio aquário, que é um equipamento tradicional e é um dos mais visitados do estado, os equipamentos públicos mais visitados do estado. Tem o Museu Internacional do Rei do Futebol, Rei Pelé. Então o turista vem para cá, 100% do turista estrangeiro, que é 15% do turista total, 15% da totalidade é estrangeiro. 100% desses 15% querem conhecer o Museu Pelé e o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro também. Temos o Museu do Café, ou seja, nós temos um leque de opção, isso falando de Santos. Só que, pensando na região como um todo, a região é riquíssima em belezas, em estrutura também, ou seja, o turista vem para cá e você depois potencializa o retorno dele para a cidade e para a região. Mais recentemente eu vi uma entrevista até da secretária de Turismo do Guarujá falando muito em relação aos esportes aquáticos e potencializando também esta atividade. Você acredita que essa é uma atividade que a gente pode, de alguma maneira, potencializar também para atrair novos turistas para a nossa região, Rafael? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que ela está levantando uma bandeira, né? A secretária está levantando uma bandeira do turismo náutico, né? Que ela tem uma marina lá, ela está explorando muito esse tema. Eu acho que o Guarujá tem que entender o DNA do Guarujá. E o DNA do Guarujá talvez seja esse mesmo. O da cidade de Santos, a gente consegue entender que a gente consegue, durante o ano inteiro, reter o turista aqui, o que é importante. A gente tem, além da temporada de verão, nós temos o ano inteiro o turismo de negócio, o turismo esportivo, que é muito forte na cidade, seja com as arenas esportivas que vão ter agora, ano que vem, no início do ano que vem, no mês de janeiro. Até porque temos o maior porto da América Latina na região, que potencializa muito essa questão também do turismo de negócios. Temos um ótimo centro de convenções, como eu falei, uma rede hoteleira excelente, ótimos restaurantes. Então, e temos também um trade aqui na nossa região, que é vanguarda, que é muito competente e muito ativo. Isso faz com que a cidade, a região, se fortaleça nesse tema também. Brancato, você comentou que nós estaremos aí tendo aproximadamente a mesma quantidade de números em relação ao ano passado, à última temporada. Teremos aí algo em torno de 87 atrações, o que deve movimentar algo em torno de 1,6 bi na nossa região, na nossa economia. Nós estamos preparados para mais do que isso ou chegamos aí numa linha linear, se assim eu posso colocar, de atendimento? Podemos crescer ou estamos naturalmente flat, como a gente diz no mundo dos negócios? A gente tem um número que exemplifica muito bem a nossa condição de crescimento. Na temporada 2010-2011, o próprio terminal era uma estrutura ainda diferente dessa, quer dizer, menor que essa, né? Então nós melhoramos durante esse período e nós atendemos aqui 1.100.000 passageiros, né? Hoje, esses 400 mil, em torno de 400 mil, número redondo, né? Isso significa, só para você ter uma ideia, uma ocupação do terminal da ordem de 32%. Portanto, nós temos para crescer aí muito, é um número expressivo, é muito grande. Quer dizer, a gente diz, quiserem trazer navios, quantos quiserem, nós temos a capacidade para, né? Então, isso não há preocupação da nossa parte, mas nós acreditamos exatamente, é uma questão de mercado, né, de ajuste de mercado. Nós passamos a ter concorrências que não existiam, tipo Cuba, tipo Arábia Saudita, aquela região lá do Golfo, a própria Austrália, né, China, né, China, quando você fala China, os bilhões de pessoas, né, que moram lá, são de lá, chineses, enfim. Quer dizer, uma concorrência nova e, portanto, esse mercado vai se ajustando. Mas nós temos também as informações, estão aí, públicas, de que há uma encomenda muito grande de novos navios. Portanto, esses novos navios até de maior capacidade, para 5.000, até para 6.000 passageiros, né, pode trazer exatamente essa vantagem, vamos dizer, para o Brasil de um modo geral. Especificamente de Santos, será sempre maior, porque em Santos é onde tem a maior concentração, o maior número de passageiros. Então, eu vejo, primeiro, condições nós temos plenas de atender, né? O próprio Porto de Santos, isso também é importante ressaltar, Marcelo, porque não é só o terminal em si, né? Mas o Porto de Santos, ele tem capacidade de atender aos navios, né? As necessidades dos navios, abastecimento,
mantimentos, Muitas vezes a pessoa em casa serviço. acha que um cruzeiro é exclusivamente a atracação do navio, embarque de pessoas, mas você tem um mercado que orbita isso que é avassalador, é exatamente, monstruoso. e é muito grande, e Santos tem essa estrutura para oferecer, né? Então, quanto a isso, a gente vê com muita tranquilidade. Embora nós estejamos aí num processo, né, de renovação do nosso contrato de arrendamento, e com um investimento previsto da ordem de 150 milhões, né, num período aí de pelo menos 7, 8 anos, para incrementar ainda mais a estrutura assim, do terminal, melhorias, enfim. Então, da nossa parte, eu digo um mantra aí há muitos anos, o Concais nunca será o gargalo para a vinda de mais navios e passageiros. Ele estará sempre à frente da demanda. É assim que nós enxergamos e é assim que nós trabalhamos. Rafael, eu não vou me privar de fazer esse questionamento, até porque muitas pessoas que estejam em casa assistindo o programa e sejam necessariamente do mundo portuário devem estar se questionando nesse sentido também. Brancato fez a referência em relação à renovação do arrendamento. Hoje nós temos 32% de ocupação no terminal, com uma previsibilidade maior de investimentos também. Não existe aí um contraponto? Não está faltando, talvez, políticas públicas de alguma maneira para que possa potencializar ainda mais esse segmento? Faz sentido essa minha análise ou faz sim. A minha visão está incorreta nesse ponto? Não, faz sim, faz sim. Quem trabalha com turismo tem que ser otimista. Eu sou um otimista nato. Porém, quando a gente fala de cruzeiros marítimos, nós temos uma opinião muito clara. Vou estar passando para vocês agora. Primeiro, concordo 100%. O Concais aqui, ele é a referência nacional. Não é porque eu estou ao lado do diretor-presidente. Aqui é claro isso aí. Isso é uma referência. Você vai, quem já viajou de navio, mesmo quem não viajou, você tem o Rio de Janeiro, Salvador, você não tem comparação com o nosso terminal aqui. Honestamente, é incomparável. É incomparável. Não existe estrutura igual ao a gente Concais. pode comparar começar a comparar saindo do país para outros portos, porque tudo bem, mas aqui no país não tem como. Então, Santos, a cidade de Santos, Concais, não tem problema, nunca será um gargalo. Mas a gente tem muitos problemas no país. O país cresceu 4% no segmento e o mundo cresceu 40%. A China, como o Brancato falou, tem 60 navios. O Brasil tinha 20 regulares, hoje tem 7 regulares. A Austrália, como o Brancato falou, tem 36 hoje. A gente está com 7. É incomparável a distância. Se a gente começar a trabalhar hoje, muito sério, o Brasil, quando eu digo a gente, é o país, né? A gente vai demorar uns 5 anos para chegar num nível médio, para começar a chegar num nível intermediário, para disputar que as grandes armadoras venham para o país, de fato, com uma quantidade grande de cruzeiristas. 26 milhões de cruzeiristas vão viajar nessa temporada. Só 400 mil vão viajar aqui. No Brasil. No Brasil. Então, 26 e qual milhões. É o gap, Rafael? O gap falta? São várias. As armadoras querem novos destinos. Nós temos 7,5 km de costas, lindas, maravilhosas. Pouco exploradas. Por quê? Porque para você conseguir um novo destino, é uma burocracia enorme. Balneário de Camboriú, esse ano, é um novo destino, após muitos anos, para você conseguir. E aí os especialistas podem falar melhor. Para você conseguir criar um porto, uma marina no Brasil, demora em média 12 anos. Nos Estados Unidos é 3 meses você consegue fazer. Então aí começa o primeiro gap. O segundo são os impostos sobre produto em alto mar. O turista se afasta disso aí. Por quê? Tem imposto, tem produto que é 82% a mais em alto mar do que aqui. Então começam umas várias situações que o investidor ele foge disso aí. Ele quer, as armadoras, as grandes armadoras, eles querem lucro. Eles não querem ajudar o Brasil, não é porque a China é melhor, não. É porque eles querem ganhar mais recursos, dinheiro. E isso aí está na China, está na Austrália, então o país ele tem que, de fato, se organizar nesse sentido. É muita burocracia, são altos impostos. Porém, em estrutura, aqui em Santos a gente não deve absolutamente nada para ninguém. A gente é comparado a nível internacional. Mas tratando de burocracia, o país, e aí Santos está dentro do país, está engatinhando em termos do turismo. Eu vou ter que chamar um breve intervalo e vou deixar um questionamento para os meus dois convidados. O que falta efetivamente para que nós possamos potencializar este segmento de turismo na nossa região e cruzeiros como éramos no passado? Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Porto em Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana estamos gravando diretamente aqui do Concais, o terminal de passageiros da cidade de Santos. E para isso eu recebo Rafael Leal, secretário de Turismo da nossa cidade de Santos, e Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais. No último bloco, eu deixei um questionamento para os meus dois convidados em relação às dificuldades efetivas para o segmento de cruzeiros no nosso país. E vou começar pelo Brancato. Brancato, será que uma das possibilidades seria expandir a temporada de cruzeiros ao longo do ano, ao invés somente ou exclusivamente no nosso verão? Sem dúvida, esse é um desejo, né? Eu digo até uma ambição da nossa parte, porque você vê o nosso terminal, a estrutura que está montada, ele opera durante 6 meses, os outros 6 meses há uma ociosidade tremenda, né? Total, aliás, né? Então, é um objetivo que vem sendo perseguido, trabalhado. Mas, como disse o Rafael no último bloco, há uma coisa que a gente não pode desconsiderar. O empresário, ele busca rendimento, busca lucro, busca resultados, né? Então, os navios, eles praticamente, vamos dizer, são os mesmos no mundo inteiro. Então, eu brinco sempre que eu digo que navio é que nem andorinha, ele vai atrás do sol. Com exceção daquelas viagens para o Alasca, o Ushuaia aí, mas aí tudo bem. Tem até quem gosta de ver foca. Até um turismo específico para aquela específico para aquilo, né? Mas, então, você, quando aqui é verão, é inverno no hemisfério norte, então há a possibilidade de deslocar navios que estavam lá vindo para cá. E o inverso é verdadeiro. Quando aqui é inverno, lá é verão. Então há essa circulação dos navios. O que nós precisamos é efetivamente ter uma política de turismo, e eu digo isso no país, né? Não é uma deficiência só do município. Não é daqui só, né, que a gente vê a dificuldade que tem, né, apesar dos esforços, etc. Mas se não houver uma política de governo, e quando eu digo política de governo, é só política, não é a interferência na ação e no empreendimento, ou na condução, ou na operação, ou no controle. Eu digo sempre, o governo dá as diretrizes e entrega na mão do empresário o que ele sabe fazer. Tá? Não estou dizendo especificamente nós, não. Empresário do modo geral. E está aí provas, né, no Brasil inteiro que quando acontece, as coisas funcionam. Então, é nessa linha que seria o primeiro ponto forte a ser discutido. É o seguinte, o Ministério do Turismo entende que cruzeiros marítimos é um bom negócio para o país, ponto. A partir daí, se desenvolve política, se desenvolve incrementos de estrutura, né? Nós temos aí, foi inaugurado aí recentemente o Porto de Salvador, tem o Porto de Recife, tem vários, agora Camboriú, né? Uma estrutura muito bacana. Enfim, nós temos condições de fazer, mas se não houver essa política geral, né, e o entendimento, resumo, turismo é bom negócio, estou falando para o país, é bom negócio, então vamos fazer. Isso é comprovado internacionalmente. Nós sabemos que não só a Europa, Estados Unidos, mas outros continentes também e países acabam se utilizando do turismo como algo extremamente importante para a economia daquelas regiões e países generalizadamente. Rafael, o Brancato fez essa menção em relação à percepção do Ministério do Turismo avaliando o segmento de cruzeiros como um segmento importante para o desenvolvimento do turismo no nosso país. Na tua visão, quais são as 3 principais medidas que nós deveríamos tomar para que pudéssemos impulsionar esse segmento? As 3 principais, novos destinos, menos impostos e menos burocracia. Isso aí é bem simples. Com esse mix assim, a gente resolve o problema. A gente tem feito aqui em Santos trabalho de formiguinha. Nós tivemos recentemente um seminário em Brasília, onde o Concais também participou, inclusive através de palestras. E no dia seguinte a gente teve uma reunião com o Marcos Beltrão, que é o ministro do Turismo, e a gente foi pressionado da nossa forma.
ações relacionadas ao turismo, como no geral aqui na região, mas principalmente os cruzeiros marítimos, que era o tema da reunião um dia antes, no dia anterior, né? O turista, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela fez uma pesquisa a pedido do Ministério do Turismo, e o turista, quando ele desce na região, per capita, ele gasta, em média, R$520. Então, você faz as contas, né? Da importância do turismo. Além do emprego direto, além do emprego indireto, além do 1,6 bi, que a gente acabou de falar, a gente está falando também do turista que ele vai impactar em 52 atividades econômicas, porque o turismo, ele impacta em 52 atividades econômicas, desde uma padaria, uma farmácia, um restaurante, até um receptivo, um guia turístico, ou seja, exatamente, uma série do negócio. Então, a importância é muito grande, a relevância é enorme. Rafael, eu queria fazer um recorte, se você me permitir, claro nessa tua colocação. Nós sabemos aí que muitos turistas acabam indo para São Paulo fazer turismo na cidade de São Paulo também. O que nós podemos fazer para reter também esses turistas aqui na nossa região? Isso já foi muito pior, né? Esse recorte que você fez é especial, porque isso já foi muito ruim para a cidade. Porém, nós conseguimos aumentar para 15%, né, presidente, a questão do turista, do cruzeirista em trânsito. O cruzeirista em trânsito, aquele que está no meio do caminho, ele não embarcou nem desembarcou aqui. Ele desce aqui e vai ficar 5, 6 horas aqui. Esse turista, esse cruzeirista, ele não vai para São Paulo mais. Ele já fica aqui. Ele já fica na região, que é positivo para a cidade, mas é 15%. Quem está embarcando e desembarcando, fica muito mais difícil você reter ele aqui, porque o município pode fazer muito pouco para isso. A gente tem que fazer pressões com as operadoras, com as agências, mas é um trabalho, como eu falei no início, de formiga mesmo, porque você tem que colocar dentro de um pacote 2, 3 dias a mais na cidade de Santos, a pessoa fazer algum tipo de passeio aqui na região, e a gente não consegue, a gente não tem o poder sobre essas agências, essas operadoras, então fica complicado para o poder público intervir nisso aí. O que a gente conseguiu foi um aumento de turista em trânsito e reter esse turista em trânsito aqui. Isso é uma vitória já para a cidade e para a região. Porém, o restante fica, de fato, a gente fica na sorte. E voltando, à mercê dessa situação toda. Se você me permitiu fazer o segundo recorte, em certa oportunidade eu estava já conversando com o Brancato, e a gente sabe também que muitos turistas acabam se utilizando do aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos para que possam embarcar aqui no Porto de Santos. E aí, quando você tem esse trânsito do aeroporto para o terminal, acaba se utilizando o Porto de Santos para que eles possam acessar o terminal do Concais, e não necessariamente os pontos turísticos que nós temos na nossa região. Por exemplo, a Orla da Praia. A gente sempre menciona aqui Orquidário, o Aquário, o Museu do Pelé, mas a nossa praia, o Jardim da Praia também, é muito belo. Eu acho que ele é muito pouco explorado nesse sentido. Talvez mudar um pouco essa relação do trânsito não é uma alternativa para atrair mais turistas para a nossa região também, Rafael? Sem dúvida. Acho que eu cheguei a falar nisso no bloco anterior, que quando o turista ele vem para cá, ele conhece a nossa cidade, ele se encanta, não adianta. Se encanta porque pelas belezas naturais, pelo Jardim da Praia, e principalmente pelo Santista, que é um povo acolhedor, ele sabe fazer uma recepção. Então, você potencializa o retorno depois do turista para a cidade novamente, com os seus familiares, com os seus amigos, para ficar um período maior, o que é importante também. E isso é uma ação com certeza positiva, porque a hora que ele acaba vendo só o porto, né? Ele não tem outra visão da cidade. Então, seria interessante com certeza, passar pela Orla da Praia também. Brancato, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, e você, como diretor-presidente, eu gostaria de te fazer esse questionamento, porque eu conversando com algumas pessoas e falando que eu iria entrevistá-lo, muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de fazer cruzeiros, né? E muitas vezes não conhece qual é o processo, ou seja, o check-in, como chegar no terminal. Você, de alguma maneira, poderia dar alguma dica para o nosso telespectador que vai fazer o seu primeiro cruzeiro nesta temporada, de como acessar o terminal, o que ele deve fazer, as preocupações que ele deve ter? Hoje, com as redes sociais, né, à disposição aí, farta de todos, de informações, é muito simples. Se qualquer pessoa que deseja fazer um cruzeiro marítimo acessar o nosso site, concais.com.br, você tem lá todas as orientações, todos os procedimentos, o que deve fazer, o que não deve, o que pode, o que não pode, documentação, tempo, enfim,
está ali todo o roteiro para que essa pessoa possa aproveitar, né? E falando aqui da nossa região, mas também de fora, acessando o site, lá de uma maneira muito clara, muito objetiva, né? Você obtém todas essas informações. O que eu gostaria de ressaltar, se você me permitir, que o Rafael salientou aí, por exemplo, desses passageiros que vão embarcar e depois desembarcam aqui, né? Tem que ser feito um trabalho, e como eu digo, não é a prefeitura que ela vai fazer, ela não faz, né? Mas induzir e dar condições às agências de receptivo, aos hotéis, etc., para que esse passageiro chegue no mínimo um dia antes aqui na cidade, como é feito em vários lugares do mundo. Por exemplo, se for a Miami, talvez eu vá errar, mas erro por pouco. De 80% a 90% dos passageiros que vão embarcar em Miami, que evidentemente não são de Miami, eles chegam com 2 dias antes, 3 dias antes, para aproveitar a cidade, né? E não vamos aqui traçar comparações, Miami, Santos, não é isso, mas é o processo. Ele chega 3 dias antes, curte a cidade, enfim, usa, né? A cidade ganha com isso, depois ele embarca. Dificilmente você consegue reter o passageiro no retorno, quando ele desembarca, porque aí ele quer ir para casa. O Porto Negócio está chegando ao final e eu gostaria de agradecer inicialmente ao nosso secretário de Turismo de Santos, Rafael Leal, fazendo o questionamento que eu sempre faço ao término do nosso programa. Já fiz para o Brancato é de casa, mas não vou me privar de fazer para o Rafael. Rafael, quem é Rafael Leal? Pai do Matheus, marido da Carolina, apaixonado pela cidade. Na verdade, meu grande propósito como profissional é servir minha cidade mesmo, fazer o melhor enquanto estou como secretário de turismo, enquanto estiver como secretário de turismo, fazer o melhor para a nossa cidade, para a nossa região. E eu tenho certeza que no final de tudo ali, na hora que eu for olhar para trás, assim, tenho certeza que vou dar um sorriso, poder olhar para o meu filho com muito orgulho de tudo que a gente fez, que a gente não faz nada sozinho, ainda mais no turismo que a gente faz com servidores públicos capacitados, que trabalham dia e noite, ou seja, com situações sem orçamento, com complicações, mesmo assim eles conseguem entregar o melhor para a cidade, porque o que a gente quer, a gente brinca que enquanto está todo mundo sorrindo, a gente está trabalhando, né? Sem dúvida. E o nosso combustível é o sorriso das pessoas, é o aplauso, e é isso que a gente precisa mesmo. E esse é o fascínio do segmento de Sem dúvida turismo. alguma. Brancato, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. É sempre importante a gente ter no nosso programa o diretor-presidente do CONCAIS, por ser um terminal referência no nosso país, trazendo informações esclarecedoras para todo mundo de casa. Eu agradeço, Maxwell, e repito, é sempre um prazer poder falar e discutir sobre esse assunto, né, no qual nós estamos envolvidos. Fazem aí 20 anos já, praticamente, de funcionamento do terminal. E é muito, bastante salutar, bastante empolgante, né? Nós que começamos aqui a implantar o terminal e chegar onde nós chegamos. Isso nos traz ânimo, combustível, tal, para continuar esse trabalho e querendo desenvolver cada vez mais, melhorando nesse sentido que a gente trabalha. E eu tenho certeza que todas as coisas, quando você faz com dedicação, seriedade, né, empenho, né, as coisas acontecem. E vai acontecer e vai melhorar e muito esse segmento na nossa cidade. E o resultado é visível. A gente percebe, você em casa sabe disso, a estrutura que o CONCAIS tem para a nossa região. Essa semana é a semana que o nosso programa vai ao ar no Natal. E para isso eu preciso deixar aqui a minha, principalmente, ideia em relação a esse período tão importante. Eu acho que também é um momento de renovação. E renovação não só de tudo aquilo que nós necessitamos, mas principalmente renovação de fé por esse período do Natal. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, dificuldades preparam pessoas comuns para desafios extraordinários. Até semana que vem, um forte abraço e até lá.
Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações e Grupo Mendes.